O nosso artigo é sobre desigualdades de gênero e raciais no acesso e uso dos serviços de atenção primária à saúde no Brasil. E os componentes são Antônio Tito, Maria Beatriz Oliveira, Maria Eduarda Reis, Maria Eduarda Lira, Ricardo Veiga e Tereza Scheibe. Agora eu vou falar um pouco sobre a introdução. No ano em que o Sistema Único de Saúde completou 30 anos de sua existência, toda a sua capacidade resolutiva, de cobertura, qualidade e efetividade foi posta à prova em função da pandemia da Covid-19. E os países precisaram lidar com os graves impactos sociais e econômicos em função das medidas de distanciamento social que foram necessárias ao enfrentamento da pandemia, assim como a manutenção do acompanhamento de doenças crônicas e emergências médicas, que juntos apresentavam um risco potencial de colapsar as redes de atendimento à saúde. Pontos nevrálgicos históricos do atendimento público hospitalar foram ainda mais expostos, como o sistema de regulação, responsável pelas conhecidas filas de espera por consultas, exames e cirurgias, a lotação ou ausência de leitos hospitalares, a desigual distribuição de recursos e equipamentos e a clivagem público-privada no acesso à saúde. É importante ressaltar a crise que a política e a economia que o país atravessa desde 2015, contribuindo muito para as desigualdades sociais. E durante a pandemia, muitas dessas desigualdades puderam ser evidenciadas, mostrando que grupos historicamente excluídos e em desvantagem social encontravam-se mais vulneráveis, não só aos riscos associados ao novo coronavírus, mas também ao desemprego, à evasão escolar, à pobreza, como também à violência. Dando continuidade aqui ao nosso seminário, vamos agora adentrar num subtema que trata da atenção básica de saúde no Brasil e os seus desafios. Bom, o direito universal à saúde é uma garantia que ela é prevista constitucionalmente como um dever do Estado e que isso foi consubstanciado na criação e estruturação do Sistema Único de Saúde, o SUS, exatamente pelas leis 8080 e 8142, ambas de 1990. E emergiu em um contexto de busca exatamente pela superação das desigualdades, segmentação e a falta de acesso à saúde que eram exatamente muito críticos nas décadas anteriores. Então, assim, sobre os princípios que nós já conhecemos da universalidade, integralidade e descentralização, é que o SUS foi instituído exatamente com a premissa do atendimento independente da capacidade contributiva individual da pessoa. Então, assim, não importava, né, se a pessoa, como trabalhador, contribuísse com o pagamento de impostos, seja como um trabalhador assalariado, ganhasse 1, 2, 3, 10 salários mínimos, ou então se ele sequer trabalhasse, o acesso se dava de forma universal. Então, é exatamente independente da capacidade contributiva que cada pessoa, cada indivíduo tinha, né? Então, com o orçamento próprio, né, que prevê fontes diversas de financiamento, o SUS ele vem desde a sua fundação sofrendo golpes, sabe? A sua estrutura financeira, através de medidas como a desvinculação de receita da União e também uma desoneração da folha de pagamentos que vão impactar diretamente nesses recolhimentos, né, destinados ao seu financiamento. E o resultado disso tem sido o quê? Uma crescente precarização da qualidade e da oferta dos serviços públicos de saúde. E além disso, também a gente pode citar que há um incentivo, né, a um aprofundamento exatamente da clivagem público-privada, digamos assim, no atendimento da saúde da população, né? E a gente pode relembrar aqui que em 2016 foi o golpe mais recente ao financiamento do sistema público de saúde, com a emenda constitucional 95/2016, que congelou os gastos sociais por 20 anos. Isso impacta consideravelmente, né, nos investimentos, né, destinados aos programas de saúde. Ainda dentro do mesmo subtema, né, atenção básica de saúde no Brasil e seus desafios, o SUS, ele organizado em função da complexidade dos seus atendimentos,
ele tem como porta de entrada e como eixo orientador, né, do sistema o que nós conhecemos, nós chamamos a atenção básica ou atenção primária, que ela vai se caracterizar exatamente por um conjunto de ações que vão englobar a promoção e a proteção da saúde individual e coletiva, né? Tanto a proteção e promoção da saúde individual quanto coletiva. E vai atuar exatamente no tratamento, na prevenção, no diagnóstico, na manutenção da saúde, que são exatamente aquelas prevenção primária, secundária e terciária, né, que nós estudamos na nossa disciplina de medicina da família e da comunidade. E assim, neste eixo, né, estão as próprias unidades básicas de saúde, né, que nós conhecemos como postos de saúde, as clínicas de saúde da família e também os centros municipais de saúde. Assim, os serviços, né, desse nível de atenção à saúde, eles vão abranger importantes programas. E a gente pode dar um destaque aqui ao próprio programa de saúde da família, que atua através de uma equipe multiprofissional, né, nas áreas de promoção de saúde de grupos que são específicos, né? A gente sabe que tem programa, né, voltado para a criança, para a mulher, né, para o idoso, né, controle e acompanhamento de doenças crônicas. A gente sabe que existe o programa Hiperdia, que é hipertensão e diabetes, e programa de saúde bucal, entre outros, né, que a gente pode citar. Agora, sobre o acesso e o uso dos serviços de atenção primária. Bom, a gente tem uns dados aqui da Pesquisa Nacional de Saúde. Os últimos dados eles vão confirmar uma forte dependência da população aos serviços públicos de saúde. E é exatamente esse que a gente tem como dado aqui. 71,5% das pessoas declararam não ter acesso a planos privados de saúde médicos ou odontológicos em 2019. E essa pesquisa ela revelou um resultado similar ao que foi encontrado pela mesma pesquisa em 2013. E se a gente aqui puder segmentar essa pesquisa entre o grau de instrução, levando em conta o grau de instrução das pessoas, entre aquelas pessoas sem instrução ou fundamental incompleto, ou que possuem o nível fundamental incompleto, essa dependência do SUS, acreditem, é de 84%. Gente, isso é uma diferença abissal, né? A pesquisa revelou também, né, para aqueles que possuem superior completo, onde a pesquisa revelou que somente um pouco mais de 30% não tinham acesso a plano de saúde privado. Gente, a gente está falando aqui de 70% da população com superior completo tendo acesso a plano de saúde privado. E 84% das pessoas sem instrução ou fundamental incompleto dependente disso. Então, dando continuidade, a gente vai observar que os homens tendem a buscar um atendimento médico somente quando há dores ou algum problema grave de saúde. Que, inclusive, no artigo, nós vamos ver nos quadros que isso vai mudar totalmente em relação às porcentagens, como isso é tratado, esses níveis de incidência, tudo isso vai influenciar. E esses comportamentos eles vão justamente diferenciados, vão dificultar e isolar os efeitos de sexo ou gênero na determinação de incidência de doenças entre homens ou mulheres, como já foi dito. Uma vez que o maior número de diagnósticos podem ser relacionados justamente aos fatos das mulheres, né, buscarem mais serviços de saúde, porque a gente sabe, já é uma cultura mais enraizada, as mulheres sempre se preocupar mais com a sua saúde, sentir alguma coisa já ir no médico, já homens são mais, né, e por estarem mais atentos ao seu próprio estado de saúde. E com isso a gente vai ver uma tabela, né, de porcentagens que vão dar exemplos, como as de doenças crônicas não transmissíveis, que é chamada DCNT, que pela PNS vai mostrar que, por exemplo, 56,9% das mulheres e 46,5% dos homens de 18 anos ou mais de idade referiram ter diagnóstico de ao menos uma doença crônica em 2019. E outro exemplo que ele fala é a hipertensão arterial, que é a mais referida, sendo diagnosticada em 26,4% das mulheres e 21,1% dos homens. Posteriormente, ele também vai destacar, né, a segunda maior incidência de doenças crônicas não transmissíveis, que foi investigado, que foi o problema crônico na coluna, que é uma coisa muito rotineira, que vários
da sociedade brasileira sofrem atualmente. Isso pode estar associado aos tipos de instintos de trabalho remunerado e não remunerado, desempenhados por homens e mulheres. Especialmente, os de caráter reprodutivo, monótono e desgastante, por muitas horas, realizado fundamentalmente pelas mulheres. Então, geralmente elas apresentam um quadro, mais frequente. Eles analisaram também outra incidência, que foi diabetes e colesterol alto, que também mais acometiam mulheres e homens, e chama a atenção também que o percentual de homens que nunca fizeram exame de sangue para medir a glicemia em comparação às mulheres. Então, isso vai influenciar justamente nesse acesso desses quadros, esses níveis de incidência. Então, isso representa uma pressão por recursos de ampliação do serviço na entrada de pessoas no SUS, que tem em função da maior incidência de doenças crônicas não transmissíveis nas mulheres, que podem afetar proporcionalmente mais que os homens, conforme veremos de forma mais detida na próxima sessão. Então, isso é sempre importante, a gente incentivar, por causa dessa desigualdade de gêneros, nesse acesso ao serviço de saúde, os homens a buscarem mais, a cuidar da sua saúde, sempre incentivando essas pessoas, elas terem todo esse cuidado para evitar problemas futuros, ou até mesmo diagnósticos precoces. Então, isso tudo vai ajudar. Dando continuidade sobre a apresentação, eu sou Maria Beatriz e vou falar sobre desigualdade de gêneros no acesso e uso de serviços de saúde. Análises preliminares dos dados da PNS 2019 obtiveram resultados já conhecidos sobre as diferenças de gênero no acesso e uso dos serviços de saúde, nas quais as mulheres elas tendem a procurar mais os serviços de saúde, seja para consultas preventivas de check-up, seja pelas questões de saúde reprodutivas específicas, como pré-natal, preventivas e etc. A proporção de mulheres que consultaram um médico nos 12 meses anteriores à realização da entrevista foi de 82,3%, enquanto a porcentagem de homens foi de 69,4%. Então, é importante pontuar que sexo e gênero não são termos substitutos ou intercambiáveis. Enquanto o primeiro remete ao sexo biológico masculino e feminino, ainda de forma dicotômica nas pesquisas amostrais domiciliares do IBGE, o segundo ele vai tratar de uma construção social por meio de papéis e comportamentos esperados ou não, aceitos ou não e valorizados ou não, em função do primeiro. Nos estudos epidemiológicos, tanto o sexo quanto o gênero podem determinar condições de saúde e comportamentos diferenciados na utilização dos serviços, seja para cuidados, tratamentos ou prevenção. No entanto, conforme aponta a epidemiologista Kriege, é preciso entender que somos ao mesmo tempo sexo e gênero. Não vivemos como uma pessoa com gênero em um dia e um organismo com sexo no dia seguinte. Nós somos ambos simultaneamente para qualquer resultado de saúde dado, é uma questão empírica, não um princípio filosófico, se as diversas permutações de gênero e sexo importam ou são irrelevantes. Empiricamente, os dados mostram que a mortalidade de homem tem sido superior à das mulheres em todas as faixas etárias do ciclo de vida, mas com destaque para as idades entre 15 e 29 anos, na qual a sobremortalidade masculina se justifica pela elevada incidência de mortes por causas externas, não naturais. Por fim, foram observados diferenciais de realização de atividade física entre homens e mulheres. Quando esta era realizada para fins de lazer ou trabalho, os homens eram mais ativos. Porém, enquanto o nível de atividade física era realizado em deslocamentos, compras, trabalho, levar a criança na escola, médico, buscar água, etc., as mulheres elas eram mais ativas do que os homens. Outra questão que também foi apontada pela autora trata também da inserção laboral das mulheres, em geral em ocupações mais precárias associadas a menores rendimentos, monotonicidade e das tarefas desgastantes, tanto psicológico como emocional, inclusive com possibilidade de ocorrência de assédios morais e sexuais. Embora as mulheres elas apresentam carga horária de trabalho remunerado em média inferior à dos homens, ao se acrescentar as horas semanais dedicadas ao trabalho não remunerado, como afazeres domésticos e cuidados, a carga conjunta de trabalho das mulheres é superior à dos homens.
De acordo com o COBA, a soma das horas trabalhadas no mercado de trabalho, afazeres e cuidado das mulheres, carga horária de trabalho total, era superior do homem em 2,4 horas semanais. Essa dupla jornada ela pode estar por trás dos resultados da PNS, que apontaram que 9,6% das mulheres deixaram de realizar atividades habituais por motivos de saúde. Mas, proporcionalmente, foram os homens que mais deixaram de realizar tarefas habituais por motivos relacionados ao trabalho, 16,1% e 10,6%. Bom, dando continuidade aqui no nosso Jornal Clube, eu vou falar um pouco dos fatores determinantes para o acesso e uso dos serviços de saúde no Brasil. Bom, o artigo ele traz um comparativo entre gênero e raça para demonstrar as diferentes populacionais que buscam atendimento médico. Então, apesar de seu caráter subjetivo, a autoavaliação do estado de saúde é frequentemente utilizada em inquéritos populacionais e tem especial relevância na explicação do uso de serviços de saúde. Assim, eu trago aqui uma definição do que seria avaliar e autoavaliação. Avaliar é pensar de maneira crítica sobre algo para então formarmos uma opinião ou tomarmos uma decisão. Na autoavaliação, essa reflexão crítica recai sobre a forma que pensamos, sentimos, agimos e vemos o mundo. Ou seja, a autoavaliação é a gente avaliar a nós mesmos. A autoavaliação da saúde vem piorando ao longo da última década para todos os grupos de sexo, cor ou raça com intensidades distintas. As séries históricas mostram que homens e mulheres tendem a buscar atendimento médico para tratamento da própria saúde de forma bastante diferenciada. Isso vai depender de muitos fatores que a gente vai ver no decorrer da apresentação. As mulheres, mais que os homens, declaram ter consultado médico no último ano, porém essa diferença se reduziu ao longo da série. Em 2019, a diferença era de 12,7 pontos percentuais a favor das mulheres, ou seja, 84,3% contra 71%. Em 2013, 15,4 pontos percentuais e em 2008, 19,3 pontos percentuais. Então, por esses dados, a gente pode afirmar que os homens começaram também a procurar um atendimento médico. Mais uma vez, cor ou raça contribuiu para as diferenças encontradas, com mulheres brancas em 2019 consultando médico no último ano em proporção maior que as pretas ou pardas. Essa porcentagem ela varia de 86,4% e 82,8%. E tem uma situação similar encontrada entre os homens brancos, que procuraram 75,8% procuraram atendimento, e pretos e pardos apenas 68,3%. O indicador teve aumento para todos os grupos analisados, mas foram os homens que proporcionalmente apresentam maior crescimento na procura por consulta médica no último ano, de 19,8% contra 6,5% das mulheres. Ou seja, aumentou a busca dos homens procurando atendimento médico, aumentou quase 20%. Isso é muito bom. A piora geral na percepção da saúde pode estar associada a essa maior procura por atendimento médico, uma vez que pessoas com autoavaliação mais positiva tendem a procurar menos o serviço de saúde. Ou seja, que a gente pode afirmar que quando a gente faz uma autoavaliação e acha que nós estamos bem de saúde, principalmente os homens entendem que não tem um motivo para procurar atendimento médico. Entre as mulheres que procuraram atendimento, 3,6% o fizeram por razões relacionadas à gravidez. Se a gente desconsiderar esse grupo, observa-se que o principal motivo de busca por atendimento, tanto para homens quanto para mulheres, foi doenças, dor, febre, diarreia, ou continuação de tratamento de doenças, que são 49,2% para mulheres e 45,8% para homens. Ou seja, a busca por atendimento médico ele é, em suma, por uma busca médica curativa e não por uma busca médica preventiva. Por sua vez, homens buscaram mais atendimento de saúde relacionado a acidentes, lesão ou trauma, principalmente os de cor, raça preta ou parda, chegando a 8,7% dos motivos para este grupo e 6,4% para homens brancos.
O local de procura do primeiro atendimento não apresentou diferença significativa por sexo, com aproximadamente 59% buscando atendimentos em hospitais ou ambulatórios públicos e 38% em privados. Contudo, a gente percebe que existe uma diferença por cor ou raça, em que pretos ou pardos buscaram mais atendimentos públicos, 68% contra 29,4% privados, em comparação aos brancos, que foram 48,7% dos públicos contra 49,9% em privados. No geral, 71,1% das pessoas conseguiram atendimentos médicos na primeira tentativa, com alguns diferenciais relacionados principalmente ao motivo da procura. Sexo, idade, motivo e local da procura foram os fatores que mais se associaram a conseguir atendimento na primeira busca, de forma que mulheres tinham menos chance de conseguir realizar a consulta na primeira tentativa. O RC 0,86, RC é resposta de consulta, realizar consulta. Como apontado anteriormente, mulheres buscam atendimentos mais frequentemente, enquanto homens tendem a fazê-lo quando sentem dores ou algum problema mais grave de saúde, o que pode justificar que eles tenham mais chance de sucesso na primeira tentativa de atendimento. Ou seja, como os homens só procuram consultas médicas curativas, ou seja, quando apresentam alguma patologia já associada, já tem sinais e sintomas presentes, o atendimento médico de primeira é realizado mais a eles, porque são atendimentos geralmente de urgência e emergência, enquanto as mulheres procuram mais um atendimento preventivo. E aí, quando é atendimento preventivo, é um atendimento mais em agendamento. Entre aqueles que não conseguiram atendimento na primeira tentativa, pouco mais da metade, 53%, tornou a buscá-lo. E destes, aproximadamente 9 em cada 10 conseguiram ter seu atendimento de saúde realizado. De forma mais ampla, a proporção de pessoas que obteve sucesso na busca por seu atendimento de saúde, seja na primeira tentativa ou em alguma tentativa posterior, foi de 85%. Bom, então, eu vou falar aqui um pouco sobre as conclusões. O cenário traçado pela Política Nacional de Saúde de 2019 ganhou novos contornos no ano de 2020, porque foi visto que teve existência prévia de doenças crônicas, teve acesso a medicamentos e também utilização de serviços de atenção primária à saúde, e tudo isso foi bem importante para delinear o perfil do atendimento médico e também dos usuários que estavam tendo acesso a esse sistema de saúde. E aí o artigo, ele mostra que a análise de dados teve uma importância muito grande do SUS para a realização do direito constitucional à saúde da população brasileira, porque foi visto que, em média, 3/4 da população, eles não têm acesso à saúde via plano privado, dependendo exclusivamente do serviço público da saúde. Foi visto também que as crises social, econômica e política que marcaram o período da análise desses dados, especialmente nos últimos anos, associada ao processo de envelhecimento populacional, mostraram uma piora na percepção das pessoas sobre o seu estado geral da saúde, e também tendo maior incidência de doenças crônicas não transmissíveis e um aumento na procura por atendimento médico. Foi visto também que as desigualdades de gênero e racial, enquanto estruturas fundantes da sociedade brasileira, se refletem nesses dados analisados. Ela até fala, a Política Nacional de Saúde de 2019, que as mulheres elas têm uma tendência a serem bem mais cuidadosas com sua saúde do que os homens. Bom, foi visto também que esses resultados, eles falam do estudo dos papéis de gênero na sociedade, exponenciados pela cor, raça de homens e mulheres, sendo fundamentais para entender esses fatores determinantes do acesso e utilização desses serviços de saúde. Porque ele vai dizer, o artigo, que os homens e as mulheres, eles têm comportamentos socialmente esperados desde sempre, como, por exemplo, os homens se expor a situações de risco e as mulheres terem mais uma dedicação aos seus afazeres em casa e cuidar de outras pessoas. Então, ele fala que esses comportamentos impactam o uso e o acesso aos serviços de saúde,
seja em função das mulheres alcançarem idades mais avançadas em maior proporção que os homens, seja pela maior atenção crítica que elas conferem à sua saúde daqueles de quem cuidam, seja pelo efeito das atividades laborais e reprodutivas desempenhadas por cada sexo, ou seja pelo impacto emocional advindo de todo esse conjunto de fatores que atingem diferenciadamente os homens e as mulheres. Assim também, como o artigo fala que a universalidade e a integralidade preconizadas no SUS tendem a reduzir as iniquidades e impactam bem menos nas chances de prosseguir no atendimento ou na obtenção de medicamentos, internações e tratamentos. Ele vai dizer também que investir na garantia do atendimento resolutivo e eficiente em todos os níveis de saúde é fundamental na equalização de oportunidades, realização de direitos, promoção de bem-estar e qualidade de vida. Disso, deduz-se que investir na garantia do atendimento resolutivo e eficiente em todos os níveis de saúde pode não solucionar questões profundas da conformação da sociedade brasileira, como no quesito das desigualdades de gênero, mas que elas se mostram fundamentais nessa equalização de oportunidades e promoção de bem-estar e qualidade de vida.